Então, como é que estão as Tudo, coisas por aí? tudo bem, fora o caos esse, tá tudo bem, tudo bem. Pois, É, aqui tá, a coisa tá bem complicada. Aí em Portugal vocês estão muito melhor. Acho que vocês são um dos melhores países que estão nessa situação toda, mas aqui a coisa tá ficando feia. E falam que daqui a 2, 3 semanas vai ficar pior ainda, né? Porque falam que o maior contágio está acontecendo agora mesmo, né? claro. Então, estimam, ontem eu estava lendo que estimam que tem entre 140 a 200 mil pessoas já contagiadas. E que isso reflete em 2 ou 3 semanas, né? Então é Pois, isso. é complicado. Mas E enfim, é isso. pelo que nós Obrigado aí percebemos, pelo convite. Obrigado pelo nada, convite primeiro. Uhum. era esse. E a gente tinha que estar cozinhando junto mês passado. É verdade. Aí, Infelizmente não mas conseguimos. não conseguimos. Eu tava com medo já. Em janeiro tava mandando um e-mail para vocês falando, ó, acho que não vai funcionar, mas Claro. aí a gente ainda tentou segurar um pouquinho e depois não teve jeito. Depois era impossível. Foi bem no. Na verdade, o nós fechamos ainda uma semana antes da data do nosso jantar. É. Uma Eu semana tô antes. fechado. Aqui a gente, em relação ao vírus, a gente está um pouco atrasado em relação a vocês, né? Sim, Mas o LaSalle está fechado desde o dia 14 de março. Então a gente também fechou, a gente fechou antes foi do 2 jantar dias. também. O dia 14 de março foi um sábado, foi o último serviço que a gente deu. Serviço que a gente já está agora 45 dias fechado, 46 dias fechado. Sim. Então é complicado, assim. Para a gente está sendo bem complicado, mas enfim, a gente está bem estruturado, não dispensamos ninguém, não demitimos ninguém, o que é nossa prioridade número um, né? Claro. Fizemos um crowdfunding também, que a gente arrecadou, agora a gente está perto de 104 mil reais, né? O que Uhum. seriam, vamos dizer, 20 mil euros, talvez. Sim. Um pouquinho menos de 20 mil euros, o que para a gente é bastante. Para a gente manter um restaurante aberto 2 ou 3 meses sem ter que abrir nada, sem ter que fazer absolutamente nada, sem ter que demitir ninguém, né? Que Claro. é o mais importante. Então, a primeiro mês a gente deu férias coletivas para todo mundo, fechamos Uhum. já. Na verdade, foi um dos primeiros no Brasil a fazer isso, né? A gente deu Sim. férias coletivas para todo mundo, desde o dia 14. O pessoal tinha que ter voltado. Claro que a gente não voltou. E, bom, até o próximo mês, sem ser maio ou junho, provavelmente a gente não tem nem previsão de voltar. Talvez a gente faça outras coisas, que a gente ainda está estudando um pouco também. Ou talvez não sei. A gente está vendo ainda porque esses números de ontem me assustaram bastante. É, então, é até um pouco engraçado, Sim. porque muita gente falando de delivery e tal, e tal, e tal. Eu entendo que algumas pessoas têm que fazer delivery, porque tem que fazer delivery. Mas o delivery também é uma coisa super arriscada, né? Ainda mais com esses aplicativos que tem de entregas aqui no Sim. Brasil, no Rio. A gente vai vendo as pessoas que entregam, que fazem as entregas mesmo sem nenhuma proteção, andando sem máscara. Eles colocam a máscara só quando saem do elevador na porta do seu prédio, entendeu? Sem higiene nenhuma o dia todo. Isso acontece não aqui no Rio só, mas em todo mundo, porque Claro. essas pessoas de aplicativo, elas vão pegando entregas durante o dia, né? E em nenhum momento tem nenhuma previsão para voltar para casa, para tomar banho, para fazer uma higiene, né? Eles ficam o dia todo fora. Na realidade, eles podem ser um dos maiores Com veículos certeza. de Não contágio. tenho, não tenho dúvida nenhuma que eles são um dos maiores veículos de contágio. Porque eles estão circulando a cidade inteira, indo de casa em casa, subindo em elevador, escada. Estão entrando nos lugares que todo mundo fala para ter cuidado, para não fazer. Eles fazem. Tanto que se nós fizermos alguma coisa nesse sentido de delivery, a gente não vai fazer, entrega a gente não vai fazer. Estou falando Sim. mais no sentido de talvez a gente, como todo mundo agora está querendo cozinhar em casa, está fazendo muita coisa em casa, não sei o que, não sei o que. Então, a nossa ideia é que talvez incentivar que essas pessoas cozinhem mais ainda em casa, facilitar
que elas possam fazer coisas que é um em casa. Então a gente tá vendo ainda o que a gente vai fazer e se a gente vai fazer alguma coisa. Mas eu acho que aqui no Brasil, principalmente no Rio, né? Porque eu vi a entrevista do secretário de Segurança do Rio de Janeiro, do secretário de Saúde do Rio de Janeiro. Daí ele falou que daqui a 2, 3 semanas, literalmente, vai estar um caos, assim, vai estar igual Itália ou pior. Pode-nos só explicar como é que funciona, assim, muito rápido, a cadeia de comando? Ou seja, vocês têm o presidente, não é? Que é a vossa figura máxima, mas depois têm os governadores dos estados que é que fazem... Temos o presidente, depois cada estado tem o seu governador, e cada cidade, cada município tem seu prefeito. Então aqui também, aqui uma das grandes confusões com os nossos governadores, que são horríveis, Bom, não vou me meter em política, porque política é sempre complicado. Mas o nosso governador federal, né, que é o presidente da República, ele fala uma coisa, o nosso governador fala outra coisa, e o prefeito, agora o governador e o prefeito, o governador do estado e o prefeito da cidade, mais ou menos que estão falando a mesma coisa. Mas você pode ter 3 pessoas falando coisas diferentes, que era o que estava acontecendo há um tempo atrás. Então o presidente fala que é só uma gripe normal, gripezinha que ele chama, que a economia tem que rodar e todo mundo tem que sair. O governador fala para ninguém sair de casa, para não abrir nada, enfim, é obrigatório uso de máscara e tal. O prefeito do Rio de Janeiro também está falando isso, mas tem outros prefeitos do estado que falam outra coisa diferente. Então as pessoas ficam meio perdidas, assim. Diz-me uma coisa, atualmente existe previsão, pelo menos, de algum apoio do governo ao setor do restaurante? A gente tem um apoio, a gente teve uma MP, mas que... vamos só para explicar rapidamente. O teto da MP, o teto que eu quero dizer, o máximo que eles pagam são R$ 1.800. Se a gente transformar isso em euro, sei lá, por 6... não, 4 não. O dólar aqui já está 5,50, então acho que o euro já deve estar uns R$6. Então vai dar por aí uns 300 euros por mês. Mas enfim, não dá para comparar porque também o custo de vida aqui não é tão alto quanto aí. Mas R$ 1.800 é o máximo que o governo paga. E o governo... eu não tenho ninguém no meu restaurante que receba R$ 1.800. Quer dizer, eu tenho pouquíssimas pessoas que recebem... Se eu tiver 2, é muito que recebem R$ 1.800. Todo mundo recebe acima disso. Claro. Então, bastante acima disso. R$ 1.800 é muito pouco. Então, o que a gente está fazendo, na verdade, a gente entrou com pedido dessa ajuda, né? Dessa pequena ajuda do governo, e a gente está complementando o salário com o crowdfunding que a gente fez. Mas o governo, na verdade, não faz nada para ajudar. Na verdade, o governo, no momento desse, tem que se posicionar, né? E tem que tomar medidas duras. Não adianta esperar começar a morrer 1.000 pessoas por dia, 2.000 pessoas por dia, para você tomar alguma medida, como aconteceu em vários lugares, como Itália, como em Nova York. Deveria realmente, na minha opinião, né? Deveria realmente tomar medidas duras de proibir pessoas saírem de casa, se preciso multar, se preciso... o que seja preciso para que não aconteça o desastre anunciado que vai acontecer aqui com o desgoverno que a gente tem. Mas, enfim, mas é uma pequena ajuda que o governo dá que, bom, ajuda um pouco. Mas essa ajuda também são 60 dias. A gente já está chegando no 30º dia dessa ajuda. Então, falta mais um mês. Aí, depois disso, a gente vai ver o que é. Porque a gente não tem previsão nenhuma de ter uma grande melhora em um mês. Até porque daqui a um mês... mesmo que falem, abra o seu restaurante, está tudo bem, a gente não vai ter público, né? A gente não vai ter gente entrando pela porta. Então não adianta abrir se você não tem gente entrando, né? Então é isso, assim. Então a gente precisa de um posicionamento mais claro de quanto tempo, se isso vai se prorrogar, empréstimos de banco que
são um pouco aproveitadores hoje em dia, né? Eles estão pedindo taxas altíssimas, que na verdade deveriam estar ajudando, né? Deveriam estar compartilhando com todo mundo. Eles, eu acho que são os que estão sofrendo menos agora, na verdade, né? Enfim. Diz-me uma coisa, se tu despedires um colaborador, imagina porque fechaste ou porque não tinhas dinheiro para pagar, por algum motivo, quando um trabalhador é despedido, ele não tem apoios sociais aí. Ou tem algum Tem seguro-desemprego, tem algumas coisas. Tem algumas coisas. A pessoa pode ficar no seguro-desemprego. Eu não sei como é que funcionaria nessa crise, né? Mas tem seguro-desemprego, sim. Claro, seguro-desemprego para pessoas que estão com a gente há bastante tempo é melhor. Para pessoas que estão há pouco tempo é pior. Né? Então, mas enfim, se tudo correr bem, a gente não vai ter que demitir ninguém, né? Claro. Será que nos pode explicar um pouco como é que funcionou o crowdfunding do Benfeitoria? Que eu achei isso uma coisa muito engraçada e aqui em Portugal nunca houve nada parecido. Na verdade, a gente foi o primeiro a fazer no Brasil. A gente agiu bastante rápido, assim, porque realmente o desespero bateu bem rápido. Foi literalmente assim, de um dia para o outro. A gente falou o que a gente vai fazer. A gente reuniu aqui na minha casa, eu, minha mulher, o Zigor, que é o método do restaurante, e falou: a gente tem que arrumar alguma solução, porque senão hoje ou amanhã eu vou ter que demitir muitas pessoas. E aí a gente, o marido do Zigor já tinha feito um crowdfunding para um curta-metragem, filme que ele tinha feito. Uhum. E aí ele falou: ó, super funcionou, eu fiz assim, mostrou o site pra gente, mostrou o site, o Benfeitoria que ele tinha usado, tudo. E a gente falou: vamos tentar, vamos ver o que dá. E a gente tentou oferecer no crowdfunding. A minha mulher está do meu lado e acabou de entrar. Para ver como é que tá bom aí? Tá bonito? Bonito com a camisa do Flamengo, ó, Jorge Jesus. Agora ele vai pedir mais dinheiro ainda, porque agora o euro tá lá em cima, ó. Mas ele vai... eu ia deixar a pergunta para o fim sobre o Flamengo. Era a minha pergunta. Não, então vamos deixar para o final, porque senão a gente vai ter que, senão eu posso ficar falando aqui o dia todo do Flamengo, ainda mais do Jorge Jesus. Enfim. E aí a gente resolveu fazer o crowdfunding, assim, 2 dias ou 3 dias depois que a gente fechou, que a gente fez o último serviço. Pode ser que tenha sido um pouquinho mais, mas foi por aí. E a gente sempre teve na mente de oferecer coisas que a gente geralmente não ofereceria no restaurante, né? Claro. Oferecer experiências que geralmente a gente não faz, porque a ideia é que se você oferece coisas que a pessoa possa comprar quando o restaurante estiver aberto, é melhor ela esperar o restaurante abrir, né? Então a gente ofereceu camisetas, que são coisas que só os funcionários do La Salle tinham. Oferecemos a gente cozinhar na casa de alguém, o que realmente também a gente geralmente não faz. Sim. Coisas assim, a ideia foi isso, que a gente pudesse oferecer coisas que a gente não oferecesse, e a de pura divulgação. Desde que a gente abriu o La Salle, a gente nunca teve nenhum tipo de divulgação, nenhum tipo de mídia, não gastamos nenhum dinheiro, R$0 com assessoria de imprensa, nada contra, até tenho muitos amigos, mas a gente nunca... Acho que congelou. Tá me vendo? Sim, agora sim. Isso. A gente fez um grupo do restaurante, dos funcionários, e aí a gente falou, ó, fizemos uma artezinha, né, um post, falou: galera, posta isso, por favor, vamos divulgar entre a gente. Todo mundo postou em Facebook, Instagram e coisa assim. Eu mandei o WhatsApp para um monte de cliente que eu tinha, cliente mais amigos, assim, pedi para a família, pedi para todo mundo compartilhar e tal. Como eu acho que tem muito de que a gente tem bastante cliente que vem muito fiéis,
e também muito que a gente foi o primeiro a fazer. Então, assim, a gente em 48 horas tinha arrecadado tipo 55 mil reais. Assim, realmente foi o nosso Eu acompanhei. objetivo era o nosso primeiro objetivo era 54 mil reais, que era pagar o primeiro salário dos funcionários. A gente chegou nisso em tipo 48 horas. Uhum. E depois já o segundo objetivo, que é pagar o segundo mês de salário, que a gente também faltam 4 ou 5 mil reais, que a gente com certeza vai alcançar, porque semana que vem a gente está planejando fazer mais uma divulgação assim. E aí eu acho que a gente vai alcançar e vai passar e tal, enfim. E a gente tem uma experiência lá que a gente está vendendo que se chama Cinema no Laçai, que é o Evandro, né, que é o marido do Zigor, que mostrou pra gente o Benfeitoria. Sim, sim. Ele faz as curtas, então a ideia é que um dia à noite lá a gente possa projetar lá na parede de fora do Laçai, que é uma parede grande e tal, lá no lounge, que a gente possa projetar uns curtas ou até uns filmes assim independentes e tal, e que a gente Sim. faça isso num horário um pouquinho mais tarde, tipo 11 horas da noite, meia-noite, e que a gente tenha umas comidinhas, uns aperitivos, umas bebidas e tal. Então essa é a experiência que a gente está vendendo. Claro, com tudo isso que está acontecendo, e a gente tem que rever como é que vai fazer isso e tal, não sei o que, né? Mas todas as experiências que a gente vendeu são a partir de agosto. Eu acho que agosto ainda a gente vai estar sofrendo muito com isso. Mas a gente vai ter que ir começando a funcionar um pouquinho, né? Começando a girar um pouquinho a roda, pouco a pouco. Vamos ver como é que vai isso. Mas em agosto a gente tem que começar a caminhar, engatinhar, vamos dizer assim, né? Claro. E é isso, assim. A Mas... questão é que muitos de nós, pelo menos falando aqui Europa, o confinamento foi justificado por dar tempo aos hospitais, aos serviços Exatamente aqui. nacionais de saúde se Aqui prepararem. também. Aí no Brasil, segundo que fui falando quando estive aí e percebi, os hospitais os hospitais que existem neste momento, façam o que fizerem, eles nunca vão estar na realidade Não. preparados A ideia para o aqui que é que foi. seja. A ideia daqui foi a mesma daí. Mas os hospitais aqui já estavam saturados antes disso. Muitas partes dos hospitais, né? Porque tem parte realmente que não estavam, mas enfim, não sou um especialista nisso. Mas Claro, claro. os hospitais já são hospitais saturados, já falta gente, já falta um monte de coisa. Mas a ideia é que fizeram vários hospitais de campanha, que hospitais que montam e Sim, sim. desmontam. Então, por exemplo, tem um hospital sendo feito no Rio Centro, que é um centro de convenções aqui no Rio de Janeiro, um hospital enorme, que já está entregue, eu acho. Então, essa é a ideia, que com 300 leitos ou alguma coisa assim, são números grandes, assim. E então a ideia foi essa, que pudesse preparar, pudesse comprar respiradores e tal, porque não tem jeito, a maioria das pessoas vão pegar isso, Claro. Sim, a não sem ser que tenha possível. um antiviral, uma vacina, que quase todos os infectologistas falam que é quase impossível você fazer isso esse ano ainda. Um antiviral, sim, falam que é possível. Tipo um antiviral que fizeram para influenza, para H1N1. Sim. Isso sim é possível que ainda seja esse ano. Mas uma vacina é muito difícil. Então a ideia aqui também é, como eles chamam, né? É achatar a curva, né? Para que possa salvar o máximo de gente possível. A ideia não é que você não pegue, que você, como o presidente que fala, que vai pegar uma gripezinha, tá? A ideia não é essa. A ideia é que as pessoas que são mais suscetíveis, ou que não, que agora também tem muitos casos de pessoas que não eram suscetíveis, para que as pessoas tenham chance de entrar no respirador, se preciso, e que sejam salvas, que Claro. consigam salvar mais gente e para que as pessoas possam se preparar. É isso, assim, não é para acabar com o vírus. Isso não vai acabar. Esse vírus vai rodar muito ainda aqui. Então, assim, é só para que os hospitais se preparem, para que quando chegar o pico da curva, que todo mundo espera que seja o mais achatado possível, né, os hospitais estejam minimamente preparados e cheguem os respiradores que compraram e tal, enfim, é isso. Bom, Rafa, vamos mudar de assuntos negativos e falar de coisas boas, que eu acho que... Não sei se já uma vez tinhas visto estes diretos. A ideia é também falar um pouco sobre o trabalho de cada um e de cada restaurante. E eu, como sou um teu fã assumido do teu trabalho,
e tive o prazer de ir ao Laçai e viver o Laçai como vivi. E eu não estava. E tu não estavas, mas estavas num sítio melhor. Está justificado. Estavas a ver o jogo do Flamengo, mas já não lembro contra quem é que era. Já não me recordo. Mas pronto. Mas valeu a pena, o Vini tratou muito bem disso. Foi muito bom. É. Bom, falamos um pouco sobre o teu início de carreira, porque eu sei que tu não começaste cozinhar, foste lá ter por acaso. Não. Isso, eu sou formado em administração, na verdade. Eu já trabalhei, fiz estágio em banco de investimento, enfim, em um certo momento da minha faculdade de administração, eu quis ter um bar, eu tinha vontade de ter um bar e tal, um restaurante ou bar, alguma coisa assim. Tanto que o meu projeto final da faculdade de administração foi o projeto de um restaurante. Não tinha nada a ver com o restaurante que eu tenho hoje em dia. Na época eu tinha feito um steakhouse, assim, que eu ainda tenho muita vontade de ter, mas esse foi o projeto final da minha faculdade de administração, um steakhouse. E aí eu fui fazer estágio num restaurante aqui no Rio, mas realmente para ver como funcionava, para entender um pouco a logística, entender. Eu escutava falar que as pessoas roubavam muito em restaurante e tal. Então eu falei, quero entender um pouco como é que funciona isso. E aí comecei a estagiar numa cozinha aqui, amei, adorei. Comecei a fazer faculdade de gastronomia também, junto com a administração. Me formei em administração e depois me dediquei 100% em a gastronomia, a cozinha, na verdade, não saí mais da cozinha. Mas foi isso, assim, eu não consigo te dizer o momento exato que eu falei, quero ser cozinheiro, porque acho que foi muito natural, foi um pouco, foi indo, assim, quando eu vi, eu já estava trabalhando na cozinha, adorando, fazendo as coisas, entendeu? Não teve um momento que eu decidi ir para a cozinha, meio que me levou, entendeu? E saíste do Brasil, ou chegou uma altura que saíste do Brasil para os Estados Unidos? Isso. Não, foi logo no comecinho. Eu fiz faculdade de gastronomia aqui no Brasil 2 anos e apliquei para uma faculdade nos Estados Unidos, do The Culinary Institute of America, em Nova York. Fui para lá, fiz a faculdade, me formei na faculdade. Antes mesmo de formar, já estava trabalhando no restaurante. Depois que eu me formei, continuei trabalhando nesse mesmo restaurante. Fiquei lá mais um tempo. Mudei para um outro. Trabalhei no restaurante muito tempo, que eu amo, tailandês. Uma comida tailandesa e tal. Saí desse tailandês, depois fui... Eu ainda era muito cru na cozinha, ainda era muito jovem na cozinha, né? Não era tão jovem de idade como as pessoas são hoje em dia, né? Hoje em dia, sim, as pessoas entram na cozinha muito jovem, né? Muito 16, 17 anos, as pessoas já estão numa cozinha. O que não foi meu caso. Então, eu com 23, 24 anos, estava aprendendo ainda, entendeu? E aí, senti falta do básico da cozinha, assim, de fazer caldos, de fazer molhos básicos, tradicionais. E aí fui trabalhar num restaurante francês, num bistrô francês em Nova York, que ficou aberto, fechou na crise que teve em Nova York, acho que em 2007 ou 2009, que se chamava René Pujon. Um restaurante que ficou aberto 58 anos, com o mesmo menu, mesma coisa. Então, para mim no momento foi exatamente o que eu queria, entendeu? Aprender a fazer as bases muito boas. E aí, nesse restaurante, o chefe me ofereceu um cargo legal no restaurante. Eu estava ilegal nos Estados Unidos nessa época já, eu estava realmente ilegal, estava trabalhando ilegalmente e morando ilegalmente. E ele me ofereceu um cargo bom no restaurante, me ofereceu fazer todos os meus papéis, fazer meus vistos e tal. Mas nessa época eu nunca tinha ido na minha vida para a Europa, nunca tinha ido para a Europa. Com, sei lá, 27, 28 anos, nunca tinha ido para a Europa na minha vida. E aí mandei currículo para um monte de restaurante, o Bulli, eu me lembro que eu mandei para o Bulli, para o Arzak, para o Kiki da Costa, para o Mugaritz, para um monte, assim, mandei para um monte. Mandei até para a França, eu não falava nada de francês. Falei, vou mandar e chegar lá eu me viro e tal, não sei o quê.
Enfim, não lembro se eu mandei para algum de Portugal, não sei, não tô lembrado. Mas mandei para um monte da Europa, assim, literalmente eu peguei uma lista, assim, um guia Michelin, talvez, não lembro, e comecei a mandar currículo. E aí alguns me responderam e tal, e o Mugaritz, que eu sempre tinha lido e gostava e tal, não sei o que, me respondeu. Eu me lembro que quando ele me respondeu, ok, você pode vir tal dia, a minha mulher, né, que estava comigo nos Estados Unidos, só que ela é americana, ela não estava ilegal, eu falei para ela, pô, manda o seu também e vê se eles te aceitam também, no salão, né, porque ela trabalhava no salão. Sim. E aí no dia seguinte responderam dela também, não sabiam que a gente era um casal, mas responderam dela também, falou, você pode vir e tal, mas era um mês depois de mim, ou alguma coisa assim. E aí a gente falou, pô, então vamos. E aí eu fui tipo um mês e meio antes dela. Cheguei lá, me encantei pelo local e tal. Aí depois ela chegou, aí, enfim, descobriram não, a gente falou que a gente era um casal, não sei o que e tal. Ela trabalhando na cozinha no salão, e depois de 3 ou 4 meses ofereceram pra gente o trabalho, ofereceram pra gente ficar. No Mugaritz, a gente como estagiário, a gente falou, eu lembro que até hoje que quando me chamaram para oferecer assim, falando, não, a gente quer que você fique, a gente vai fazer seu visto, a gente vai fazer tudo e tal. Nessa época eu não tinha passaporte italiano, hoje em dia eu já tenho, mas nessa época eu não tinha. A gente vai fazer teu visto, não sei o que, o visto da Malena também, não sei o que. Aí eu falei, tá bom, assim, primeiro falando, vou fazer o seu visto, não sei o que. Aí eu falei, por mim eu fico, só tem uma condição, que a Malena fique também. Aí ele falou, aí eles falaram pra mim, não, na verdade a gente tá mais interessado nela do que em você. A gente quer mais que ela fique. Mas a gente queria te perguntar primeiro para depois falar com ela. Então, a gente aceitou. E aí a gente ficou lá até... Eu fiquei lá até dezembro de 2011. Então, eu comecei como estagiário, depois passei chefe de praça, que chamam, né? Chefe de partida, que chamam na Espanha. Depois subchefe e depois chefe de cozinha. E aí eu fiquei lá 5 anos no Mugaritz. Assim, para mim, sempre falo que em Nova York foi o lugar que eu aprendi a cozinhar. A cozinhar, quero dizer, a fazer 300 clientes com 6, 7, 8 pessoas na cozinha, uma loucura, correria. Eu trabalhava num restaurante do Jean Georges, que é um chefe americano bastante famoso, que é francês, mas ele está baseado nos Estados Unidos. E era uma loucura total, assim, como a gente fala aqui, porradaria, assim, uma correria e tal. Que é o gosto. Mas eu nunca tinha conhecido nenhum fornecedor meu, nunca tinha conhecido ninguém que trazia um produto para mim, nunca tinha entrado ou nunca tinha visto num refrigerador se a cenoura estava boa, se não estava, se a carne de onde vinha, se estava marmorizada, se não estava, se o peixe estava fresco, não estava. Eu só cozinhava até porque eu não tinha tempo de fazer mais nada. E aí o Mugaritz me deu essa outra visão de você mudou o chip totalmente, assim, de você fazer 300 pessoas entre 8 pessoas, e a gente no Mugaritz fazia 40 pessoas com 40 cozinheiros, entendeu? Então eu me lembro que os primeiros dias que eu cheguei no Mugaritz, que eu ainda não estava dentro da cozinha quente, eu estava na cozinha de produção, eu olhava e falava assim, eu não conseguia entender. Eu falava, cara, como é que vocês fazem 40 pessoas, 40 clientes? Não é pouca gente, não. Você não sentem falta. E aí depois que você vai aprendendo, né? Vai vendo que existe outra forma de cozinhar, né? Porque é muito engraçado quando alguém fala para você assim, porra, mas lá no La Salle, são 15 cozinheiros, pode ser 15 cozinheiros para fazer 45 pessoas. No meu restaurante nós somos 3 ou 4 e fazemos 100. Existem maneiras e maneiras de fazer as coisas, né? Existem tipos de comida e tipos de comida. Então, assim, realmente só quando você tá lá, aprende, vê como é que você entende. Às vezes você fala, 40 cozinheiros é pouco. No Mugaritz deveria ser. Tinha dia que a gente tinha 2 casamentos, 3 casamentos em uma semana
e mais o serviço todo. Então, assim, pensar que naquela época, Ravali, perdão, acaba de entrar um garoto que cozinhou comigo muito tempo no Mugaritz lá, que foi meu subchefe, o Emiliano, que é um dos melhores cozinheiros que eu já conheci, mas, enfim, casou com uma turca, foi para a Turquia, foi para a Suíça, enfim, faz muito tempo que eu não falo com ele. Mas então, e aí a gente muitas vezes achava pouco, assim, tipo, no Laçar as pessoas entram num serviço que a gente possa estar fazendo 30, 35 pessoas e fala, pô, para que tanto cozinheiro? Porque a gente está fazendo 14 pratos por cliente, porque tudo toma muito tempo, porque a gente quer que as coisas saiam muito bem, porque a gente quer que o peixe saia muito bem, porque o peixe chegou hoje e a gente limpou ele hoje, porque as verduras o Vini comprou hoje, a gente limpou hoje, cozinhou hoje, entendeu? Eu já cozinhei em restaurante que a gente fazia 300 pessoas. Eu sei que não é assim. Não dá para ser assim. Não dá. É entendeu? impossível. Não tem nada de mal nisso, não tem nada de errado nisso. Tudo é válido, Até só que também porque o preço que pagas também é diferente. Claro, eu tenho consciência absoluta que a gente vive numa bolha. O Laçai é uma bolha, é uma coisa que a gente é privilegiado de poder trabalhar assim. Literalmente, a gente tem um privilégio de poder trabalhar assim, de poder fazer as coisas como a gente quer, de poder comprar o peixe quase todos os dias, de poder pegar verdura na feira, de poder trazer, cozinhar, cortar e tal, branquear as coisas ao dia, ao momento, entendeu? Tem coisas que assim a gente é privilegiado. Enfim, aí fui pro Mugaritz e mudou totalmente meu chip. E o Laçai, eu acho que quando a gente fez o Laçai, eu não queria ter uma coisa como o Mugaritz, até porque o Mugaritz é incomparável e joga outra liga, né? Como a gente fala aqui, joga Champions, né? E a gente é um restaurante muito novo, muito pequeno, formado por um grupo de amigos que acabou de completar 6 anos. O Mugaritz já tem 22 anos, 21, 22 anos. Então, são coisas diferentes, entendeu? Acho que o restaurante vai evoluindo, né? Se você perguntar para mim o que eu vou estar querendo cozinhar daqui a 10 anos no Laçai, com certeza não é o que eu estou fazendo hoje. A gente vai evoluir, né? A gente vai fazer outras coisas, a gente vai mudar muitas coisas. De repente vai ficar mais simples, de repente vai ficar mais sofisticado. Claro. Não sei. Isso agora, depois dessa crise toda, tudo muda, né? Então é isso. Para mim foram 2 experiências assim, Nova York e San Sebastian. San Sebastian, no caso, eu não falo só Mugaritz, porque San Sebastian para mim foi uma experiência de vida, assim, sabe? A cultura que aqui. Portugal é muito parecido também, né? Mas eu nunca. O que eu mais conheço de verdade, já fui para Lisboa várias vezes, enfim, já fui mas já fui para São Sebastião, já vivi em São Sebastião, então é o que eu conheço mais, né? Claro. A cultura que as pessoas têm pela comida, vamos dizer, o cuidado que tem, entendeu? O carinho que tem com os produtos, sabe? Isso eu não vi em nenhuma outra parte do mundo, assim, entendeu? E para mim mudou totalmente minha cabeça, mudou muito, assim, mudou muito. Tenho certeza que se eu tivesse saído de Nova York e ter vindo para o Rio, eu teria aberto um restaurante totalmente diferente do que eu tenho hoje em dia. Totalmente diferente. Não sei se seria melhor ou pior, mas seria muito diferente. E tu, entretanto, regressas ao Brasil, do Mugaritz, vais para o Brasil abrir o Laçai. Vou para o Brasil, eu chego no Brasil aqui em 2012 e a gente só abre o Laçai 2 anos e 3 meses depois. A obra do Laçai foi uma obra que demorou bastante. Eu demorei em encontrar um ponto. Eu voltei para o Rio sem nada. Eu voltei sem nenhum projeto, sem nenhuma previsão. Eu tinha ideias, mas realmente eu voltei porque eu queria parar em algum lugar. Minha mulher não gostava tanto de São Sebastião porque bom, enfim, São Sebastião eu amo. Mas é um lugar que realmente a maioria das vezes é escuro, chove, úmido, frio. Claro, as pessoas conhecem, as pessoas vão para lá no turismo na época boa, né? Na época pior, não vão. Mas enfim, eu amo. Mas minha mulher não gostava tanto e, sabe, queria abrir mão também de coisas para a gente poder
parar em algum lugar, ficar em algum lugar e resolver o que a gente ia fazer. A gente pensou em Nova York, tinha possibilidade para Nova York, mas a gente acabou vindo para o Rio mesmo, porque enfim, para a gente, acho que para o que a gente queria, para fazer uma coisa diferente seria mais fácil também, porque era a minha cidade, porque eu estava com saudade de vir para cá também, enfim. Muito bem. Entretanto, quando abres o Laçai, já abres com o conceito que tens atualmente, de um género de farm to table, ou começaste com algo diferente? A gente tinha, assim, não tinha tanta coisa da minha horta como a gente tem hoje em dia. Hoje em dia a equipe é muito mais forte, a gente está muito mais estruturado, as pessoas sabem muito melhor o que fazer. Eu acho que a gente fechou no nosso melhor momento, assim. Mas sempre eu acho que é o nosso melhor momento. Então, sempre quando você fala comigo, eu sempre acho que é o melhor momento. Mas realmente nossa equipe hoje em dia é muito, muito forte. Mas o conceito e a ideia é a mesma, assim, sabe? Sabe, não usar coisas na cozinha que sejam de fora do Brasil, tentar usar o máximo de coisas possíveis do pessoal dos orgânicos aqui do Rio de Janeiro. A ideia é muito. É isso. A nossa ideia, outro dia perguntaram como é que você definiria a cozinha do Laçai. É muito difícil definir, mas assim, eu acho que é uma cozinha um pouco urbana, uma cozinha brasileira urbana, muito mais leve, né? Porque a cozinha brasileira é uma cozinha muito pesada, de muita coisa, carne de porco cozida com feijão, frituras, muitas frituras. Eu adoro tudo isso. Eu amo tudo isso, tá? Eu não estou falando mal de tudo isso. Eu só acho que o que a gente tentou fazer é fazer uma coisa diferente, também fazendo cozinha brasileira. Quando eu entendo cozinha brasileira, a minha cozinha brasileira, a minha do Rafael, do Rio de Janeiro, não é a cozinha com tucupi, não é a cozinha com os peixes da Amazônia. São cozinhas diferentes. Eu estou a 5 horas de avião da Amazônia. Da Amazonas. Então, quer dizer, o país é um país continental. É um país maior que a Europa. Então, assim, a gente, quando fala de comida brasileira, tem que ter muito cuidado. Assim, a minha comida brasileira é muito diferente da cozinha brasileira do pessoal do norte, do pessoal do sul, do pessoal do centro-oeste. Então, a nossa cozinha brasileira é a cozinha que eu comia no cotidiano e que a gente tenta fazer alguma coisa diferente ou de vez em quando só cozinhar bem mesmo. E tirar um pouco fazer ela um pouquinho mais leve, fazer ela um pouquinho mais fácil, e sempre fazer ela gostosa, assim. A cozinha do Laçai não é uma cozinha temática, vamos dizer assim. É uma cozinha nossa, assim, do que você encontra na feira orgânica no Rio de Janeiro, é com aquilo que a gente vai cozinhar, sabe? E vocês usam 100% produtos do Brasil, não tem nada de fora. Na cozinha, sim, 100%. Tem vinhos que são de fora, né? Na adega, mas na cozinha, sim. Na cozinha, 100%. Ontem até me perguntaram isso também. Aí eu falei, eu estava numa live também com outra pessoa, e aí falando, 100%. E aí no começo do Laçai, tinha um garoto que cozinhou comigo, que agora é o chefe de cozinha do Mugaritz. Ele fez um estágio com a gente, e aí ele escreveu aqui nos comentáriozinhos, molho de ostra. Quando a gente abriu o Laçai, a gente colocava um molho de ostra numa carne lá, aí ele já me eu falei, enfim, mas a gente não usa nada que não seja fora do Brasil. Nada, absolutamente nada. 100% é do Brasil. Também, mesma coisa. Isso não quer dizer que eu não gosto das coisas de fora do Brasil. Eu amo. Eu acho que faz sentido, e nós também aqui no meu restaurante, e há muitos restaurantes em Portugal, acho que faz cada vez mais sentido consumir aquilo que tens mais perto. Para quem estás a mandar vir cenouras de França, se tens cenouras aqui na tua horta ou numa horta ao lado do fundo. Claro, e assim, vocês ainda têm a proximidade maior, assim, mas aqui a gente está falando do Rio de Janeiro, cidade tropical, calor, não sei o quê, e as pessoas ainda entendem como luxo, comer num restaurante no Brasil, uma trufa, um caviar, um foie gras, ou coisa assim.
isso é dado como luxo aqui. Obviamente, quem falar o contrário vai estar mentindo, que a trufa que vem para cá para o Brasil não é a melhor trufa, é a das piores. Sim. Porque as melhores ficam na Itália, ficam na França, ficam na Espanha, em Portugal. As melhores ficam na Itália, não tem jeito. Claro. Ou se for uma melanospora, se for uma trufa de verão, também tem muito na Catalunha e tal, também tinha muitas boas lá. A gente comprava muito no Mugares, muito. Ficavam lá. As melhores ficavam saindo da Catalunha. Enfim, então assim, mesma coisa. Se você quiser me chamar para ir no menu para comer ovo frito com trufa, caviar com creme fresco, eu vou. Eu encantado, eu adoro. Claro. Mas vender isso como luxo no Brasil, para mim, no conceito do Laçai, me parece totalmente fora de ordem das coisas. Mas eu entendo quem faz também. Eu entendo quem faz, admiro quem faz, enfim. Mas eu estou falando do lado do Laçai. Diz-me outra coisa. Não, desculpa, termina. Não é isso. Do que a gente segue, do que a gente quer fazer, do que a gente quer mostrar, da história que a gente quer contar, das pessoas que a gente quer ajudar. É isso. A gente quer ajudar essas pessoas daqui, entendeu? A gente... Eu quando jantei no Laçai, houve uma coisa, um pormenor que não esperava encontrar, e depois pensei mais profundamente sobre isso e achei que isso era um elemento diferenciador no Brasil, que é o facto de não teres um menu com muito peixe e com muita carne. Eu lembro no menu tinhas um prato de peixe e um prato de carne. Era peixe e porco. Pode ser que tenha algum aperitivo também, pouquinha coisa, mas em geral é isso que você fala mesmo. Em geral em geral, não vou falar porque a gente sempre acaba o menu com uma carne, sempre. E tem um peixe, ou um fruto do mar, ou alguma coisa assim. E de muita verdura, primeiro porque a gente gosta. Claro. Segundo que é muito mais desafiante pra gente. Congelou. Tá me vendo? Agora já. E agora? Então, sim. É muito mais desafiante pra gente cozinhar com essas coisas. E depois é o que eu falei, pra gente ajudar as pessoas que estão aqui, do entorno, das feiras. Mas é isso, assim, a ideia por exemplo, eu não sei se um menu com este pormenor. Aí no Rio de Janeiro, quando começaste a fazer, sentiste alguma dificuldade em ter a aceitação dos teus clientes, ou os teus clientes aceitaram isso como algo natural? Eu vou falar a verdade. No começo, eu pensei que a gente ia sofrer muito. A gente estava preparado para sofrer. A gente pensou em fazer um soft opening de tipo 2, 3 semanas. E a gente não conseguiu. As pessoas vieram que nem avalanche. Vieram correndo, as pessoas vieram... A gente ficou 2 anos do Laçai, os 2 primeiros anos, lotadíssimos. E aí depois a gente começou a ganhar os prêmios internacionais, enfim, começaram a vir os turistas. Então, assim, se você entrar no TripAdvisor, ou se você entrar em algum aplicativo desse, sempre vai ter alguém te metendo, te batendo. Sempre. E no restaurante também sempre vai ter alguém te batendo, sempre você vai receber um e-mail de alguém reclamando. É decepcionante e frustrante. Realmente você se frustra muito. Mas o feedback geral, o feedback de quem realmente entende da nossa proposta, não é que entende da nossa proposta, que entendeu a nossa proposta, é muito melhor do que a gente jamais imaginou. É muito melhor, assim. Mais uma vez mais, a gente está numa bolha, a gente está vamos dizer, a gente está numa posição muito de luxo, numa posição muito vamos dizer, de privilégio, porque não muita gente faz isso aqui. Talvez se tivesse 2 ou 3 restaurantes que fizessem a mesma coisa que a gente, não ia funcionar. A gente começou fazendo
uma coisa diferente, que não se fazia aqui no Brasil, que era exatamente, principalmente no Rio, né? Não vou falar no Brasil porque eu não sou especialista em Brasil também, né? Porque o Brasil é muito grande, mas enfim, aqui no Rio a gente começou fazendo uma coisa de que, sabe, de valorizar as verduras que nessa época ninguém estava muito valorizando, entendeu? Uhum. E é isso, a gente não sofreu nem um pouco, mas se a gente fosse um restaurante de, vamos dizer, de preço médio normal, em que as pessoas fossem esperando comer um filé mignon com molho de queijo e um risoto, a gente ia sofrer, com certeza. Então a gente não se posicionou aí. A gente se posicionou no lado mais de passar uma experiência, de que as pessoas provassem sabores que elas não tinham provado com ingredientes que elas já conheciam. Foi isso meio que a gente se posicionou. Né? Muito bem. Rafa, uma outra coisa que eu adorei e que achei espetacular no teu restaurante foi o serviço de mesa, completamente despretensioso, talvez seja o melhor adjetivo. E eu fiquei na mesa do chefe, ao balcão, tive essa sorte. Por acaso fiquei ao lado de um casal de São Paulo que tinha ido de propósito para passar 2 dias ao Rio para poder ir jantar ao teu restaurante. Também achei fantástico, porque São Paulo não é ali ao lado. Mas achei, acima de tudo, achei muito interessante o serviço de mesa que vocês têm. E eu acho que, ainda por cima, agora foi o ano passado distinguido com o The Art of Hospitality Award do 50 Best. Eu acho que foi mais do que merecido por todo o serviço diferenciador que fazem. Aqui no Brasil, em geral, as pessoas entendem como bom serviço um serviço serviçal, um serviço onde o garçom é um mero funcionário e que ele abaixa a cabeça e fala sim senhor, não senhor para o cliente. Sim. E o que a gente quis fazer, isso é trabalho do Zigor e da Malena, que são, Malena é minha mulher, que é maître, chefe e gerente do restaurante, e Zigor é o maître, que trabalhou no Mugares também 6 ou 7 anos. Ele saiu do Mugares para vir trabalhar com a gente. Então, o que a gente quis passar era que fosse um serviço eficiente, descontraído, informal, como você mesmo falou, que a gente conseguisse se antecipar às necessidades dos clientes sem que eles tivessem que pedir. Então, sim, que eles pudessem... porque aqui no Brasil os clientes têm muita mania de levantar a mão e chamar o garçom assim. Né? Ah, sim. Então, a gente... como é que eu quero? Desencoraja os clientes a fazerem isso no Lasai. Claro. Que a gente tenta ler o cliente e tenta entender a necessidade dele antes que ele precise, antes que ele necessite, não? Para que a gente possa, enfim, fazer o que eles querem antes que a gente faça. Mas é isso, é realmente um serviço que a gente tenta ser o mais eficiente possível e o mais informal possível. Só vou falar aqui um negócio, Felipe. O Paulo Leite, do Sangue na Guerra, que é muito meu amigo. Sim. Primeiro, eu vou falar para ele é um filho porque ele veio no Rio, comeu no restaurante na mesma rua que o meu e não veio no meu. Então, eu não vou responder sua pergunta, Paulo. Você vai ficar sem resposta se ele ainda estiver aí. Mas, enfim. E aí também teve um outro que fez uma pergunta aqui, perguntando se a influência nova-iorquina e europeia do Lasai possui. Ah, sim. Bom, isso eu acho que eu sempre falo que o restaurante é um reflexo do que o cozinheiro viveu durante a vida dele toda. Então, a minha maior influência, sem dúvida nenhuma, é de Nova York e de San Sebastian. Essas são as minhas influências. Foi isso que eu vivi na minha vida profissional de cozinheiro até eu abrir o meu restaurante. Hoje em dia, eu acho que, obviamente, nossas influências maiores são do Rio de Janeiro, não do Brasil, do Rio de Janeiro, e depois de São Sebastião e Nova York, sem dúvida nenhuma. Claro. Fábio Barbirato está falando que é uma mesa da cozinha, é só ele comprar lá no Benfeitoria, é um super cliente nosso lá. Então, sim, Fábio, é só entrar no Benfeitoria lá e comprar, mas é um super clientaço. Quando mais ou menos o Lasai vai voltar ao serviço?
não tenho a mínima ideia. Eu acho que qualquer um que queira falar isso agora não vai estar sendo responsável. Eu não tenho a mínima ideia. Eu vou voltar quando a gente sentir. Vai ser uma decisão que não vai ser só minha, vai ser minha e de todo mundo que trabalha comigo. Oi. Eu vou voltar. Eu vou voltar quando a gente sentir que é seguro a gente voltar. Que todos os funcionários vão ter como ir para casa, como voltar, que a gente não vai estar colocando em risco, primeiro, os nossos funcionários, depois que a gente não vai estar colocando em risco nenhum cliente, que eu acho que é como uma bola de neve, né? Se os funcionários não estão em risco, obviamente seus clientes não vão estar em risco, né? Mas é isso, assim, eu acho que eu não tenho ideia nenhuma de quando a gente vai voltar, zero, realmente não tenho. Só que o Fábio está a perguntar, diz que está a gostar do meu vinho. Eu vou falar sobre este vinho. O vinho que eu estou a tomar é um Terra de Alter, que é da vila onde eu moro, que é Alter do Chão. Que é uma das melhores adegas que existem aqui na região. Você me deu um vinho desse, não? Diz? Eu acho que você me deu esse vinho, não? Não, o Torre de Palma, que é o que nós produzimos. Ah, sim, claro. Sim. Esse é o que nós produzimos na herdade. Esse também é muito melhor. Mas este ainda não tomei. Então, se puderes guardar mais uns meses, vai ficar top. Não, tá guardadinho. O vinho agora foi distinguido, inclusive, com uma série de distinções de revistas de vinhos e de críticos de vinho que gostaram muito do nosso vinho. Mas sim, este vinho é aqui de perto. Nós aqui temos o luxo de ter adegas aos pontapés. Rafa, deixa-me só te pôr uma pergunta, porque eu acho que isto está, quando fizer 1 hora, vai abaixo e depois as perguntas vão aparecer, que é aqui do Guilherme. Ele pergunta se achas que o conceito de fine dining vai mudar, se vai ser necessário baixar os preços. Eu acho que o conceito de fine dining acho que não vai mudar nunca. Assim, eu acho que a gente vai ter que ou estar preparado para fazer menos gente, para fazer muito menos gente, ou se a gente falar a longo prazo, eu acho que as coisas vão voltar mais ou menos ao que eram normais, mais ou menos, né? Eu acho que se a gente falar que a gente tiver uma vacina ano que vem, por que não as coisas voltarem ao normal? Todo mundo gosta de ser mimado, todo mundo gosta de uma vez ou outra ter seu luxo, né? Não é, né? Todo mundo gosta de carinho de vez em quando, né? Uns mais que outros e uns podem mais que outros, né? A princípio, eu acho que ou a gente vai ter que mudar um pouco o que a gente faz, ou fazer menos gente. Não tem muito mais para onde fugir, eu acho, né? Enfim, realmente o laçar eu ainda não sei o que vou fazer, porque eu não sei, eu não quero tomar essa decisão agora e quero ver isso semana a semana, ou dia a dia. Quero ver o que está acontecendo dia a dia para ver o que acontece, porque eu posso me precipitar numa tomada de decisão e depois complica para você voltar atrás. Vai ser necessário baixar os preços? Não sei. Se a gente está falando de fine dining, geralmente, na maioria das vezes, não é em todos os casos, mas geralmente são preços mais altos. Então, geralmente, quem vai nesse tipo de restaurante já tem dinheiro. Já é um pessoal que tem bastante dinheiro. Sim, e também eu acho que se tu tens um preço, tu não tens esse preço para te enriqueceres, não é? Tu tens o preço justo para pagar. A gente trabalha com margens mínimas, muito pequenas, né? Aqui ninguém anda de carro luxuoso, ninguém tem casa milionária e ninguém vive de luxo aqui, né? Mas você vai ter que baixar o preço, não sei, se o Laçai fazia 40 pessoas em média, 35, 40 pessoas, se a gente colocar nossa cabeça, que o cheio, que o lotado do Laçai vai ser 15 pessoas, 20 pessoas, e a gente conseguir se adaptar a isso, e a gente conseguir, isso é mais importante, se a gente conseguir,
Eu não sei se a gente vai ter que baixar o preço, porque as pessoas que têm dinheiro, têm dinheiro. Né? Claro. Aqui no Rio, as pessoas que têm dinheiro, têm dinheiro. Mas, enfim, hoje jantamos em casa, falou, acho que não. Não sei o que ele acha que não, ou ele acha que não, mas enfim, eu acho que sim, ela acha que não. Não sei. Hoje, eu acho que hoje eu acho que é muito, como a gente diz aqui no Brasil, chute. Né? Hoje está todo mundo chutando coisa. Porque você acha que a gente vai sair menos, que a gente vai sair melhor disso tudo, que isso tudo vai melhorar? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Mas é difícil. As pessoas são bastante egoístas a isso. Sim. Hoje jantamos em casa e diz, acha que não vai ter que baixar o valor. Eu vou mais por esse caminho também, porque eu acho que se a pessoa já tem dinheiro para jantar num restaurante como La Salle, que não é um restaurante barato, eu acho que essas pessoas continuam tendo dinheiro para jantar num restaurante que não é barato. Eu acho que quem sofre mais, como sempre, quem sofre mais são as pessoas que têm menos dinheiro, né? Que tem, enfim. Mas aí, que soluções para o staff a longo tempo conseguir manter do Carlos? Caramba, que soluções para o staff a longo prazo? Minha solução é tentar não demitir ninguém, mesmo que para isso a gente tenha que diminuir um pouco os salários, ou mesmo que para isso a gente tenha que fazer acordos, ou a minha solução é não demitir ninguém. A estrutura do La Salle, eu acho que cada um sabe aonde é o limite, né? Aonde você alcança na piscina, né? Cada um sabe aonde chega. No caso do La Salle, a gente vai manter nossa estrutura porque a gente tem uma casa que a gente fez, foi uma obra muito longa, a gente estava preparado para fazer outros investimentos antes de começar tudo isso. Graças a Deus a gente não fez, há tempo a gente não fez, então a gente tem uma estrutura, tanto financeira quanto estrutura física, para conseguir manter isso tudo durante um bom tempo. Espero que a gente consiga, e quando a gente abre devagarzinho, e que esse devagar a gente consiga pelo menos girar um pouco a roda, né? Porque a roda tem que começar a girar para a gente poder depois ir aumentando a velocidade, né?